Muito bem, meu povo, pode acender a luz aí para a galera acompanhar. Aqui a nossa reflexão hoje na sua própria Bíblia. Nós estamos numa série de mensagens, cujo tema é identidade. E nessa série de mensagens, nós estamos buscando responder à luz da Bíblia Sagrada qual é o sentido da vida humana. Afinal de contas, para que nós estamos aqui? Quem somos nós à luz do que aprendemos revelado na Bíblia Sagrada? Já tratamos de algumas temáticas nos últimos domingos, enfocando alguns aspectos bíblicos que dão sentido à nossa vida, à nossa história. E hoje a gente chega a um aspecto, e eu te peço que fique até o final, porque talvez você vai falar bem assim, nossa, não acredito, Ana, você não falar isso, eu estou cansado do trabalho, você fala para mim que nós somos criados para trabalhar. O assunto é esse. Porque o nosso tema hoje é criados para trabalhar. O trabalho como um aspecto constitutivo da nossa identidade, do nosso senso de propósito no mundo e de uma vocação que é espiritual. E para meditarmos sobre essa temática, nós vamos a Gênesis capítulo 2. Vamos ler o versículo 15. Gênesis 2, 15. Gênesis 2, 15. É deste versículo que vamos partir para a nossa reflexão. Hoje já vamos te explicar melhor, então fica com a gente, que a gente vai explicar melhor qual é o nosso conceito de trabalho e qual é a forma que nós vamos abordar a temática hoje. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para quê? Cuidar dele e cultivá-lo. Pai querido, no nome de Jesus, eu peço mais uma vez, nos abençoe, fale conosco. Nós precisamos do Senhor, precisamos da tua ajuda, precisamos do teu auxílio. Por favor, Deus, esteja conosco. Trazendo para nós, Deus, o entendimento daquilo que o Senhor deseja passar para o nosso coração, transformar a nossa vida hoje. É o que pedimos no nome de Jesus. Amém. Amém. Quando você ouve a palavra trabalho, qual é o sentimento que essa palavra te provoca? Como essa palavra toca o seu coração? Como ela suscita sentidos em você? Que sentido você dá à experiência do trabalho? Para muitas pessoas, o trabalho tem uma conotação negativa. Dizem que até no português a origem dessa palavra está relacionada a tripudiar. Triste, né, que trabalho tenha uma relação com ser tripudiado. Tem gente que fala bem assim, não, o trabalho é punição de Deus. Para que o bendito do Adão e da Eva foram pecar? E Deus falou bem assim, agora do suor do teu rosto comerás. Aí, se o bendito não tivesse pecado, nós estávamos tudo falando para os anjos, James, traga o camarão. E os anjos iam nos servir, né? Pastor James está aí? Não, é só brincadeira, que James geralmente é o nome do mordomo. É verdade. Então, para muitas pessoas, o trabalho tem uma conotação negativa. Exploração. De exploração, de desvalorização, fardo, de um cansaço absurdo. Então, eu quero desde já deixar claro que, de fato, a relação do ser humano com o trabalho ela é muito complexa e marcada por muitas injustiças também. Nós não vivemos num mundo justo. A explicação teológica para isso é que nós vivemos num mundo caído, marcado pelo pecado, e coisas boas também recebem marcas negativas, o trabalho é uma delas. Então, hoje nós não vamos problematizar a complexidade do mundo do trabalho, embora nós a reconheçamos, nós já tenhamos falado sobre isso em outros momentos, embora já tenhamos ponderado em outros momentos, por exemplo, o fato de que a nossa fé nos impele a buscar condições dignas de trabalho, condições dignas de descanso. Já abordamos em outras pregações a temática do descanso, já me reportei, inclusive, a um filósofo sul-coreano chamado Byung-Chul Han, que escreveu um livro chamado Sociedade do Cansaço, onde ele fala o quanto a nossa relação com o trabalho hoje tem adoecido a gente. Então, a teoria do Byung-Chul Han é que as questões de saúde mental, a maior parte dos adoecimentos mentais estão relacionados a um tipo de relação com o trabalho que é adoecedora, que é autoexploratória. Tudo isso a gente já abordou, mas hoje essa não é a nossa tônica, ok? Hoje nós não vamos problematizar as contradições da relação capital-trabalho da sociedade neocapitalista, neoliberal do século XXI. Tá? Nós não vamos falar sobre isso. É quase um título de TCC isso. Hoje nós queremos falar
sobre o trabalho como gerador de identidade e propósito para a vida humana, à luz de uma vocação. Queremos falar sobre o trabalho como um conceito que diz respeito à presença e à ação do ser humano no mundo, com vistas a fazer com que este mundo seja mais cheio de vida, de bem-estar e promotor do bem viver. Queremos pensar junto com vocês que quando a Bíblia Sagrada abre a sua primeira página para revelar quem Deus é, porque este é o propósito da Bíblia Sagrada, revelar quem Deus é. Quando nós abrimos a primeira página para entender quem Deus é, Deus nos é apresentado como um Deus que trabalha. E o trabalho de Deus é um trabalho criativo, amoroso, onde a sua inserção, a inserção de Deus na vida e no mundo, é uma inserção trabalhadora, gerando vida, gerando bem-estar, gerando harmonia, gerando possibilidades de viver abundantemente. Deus é apresentado como um jardineiro que constrói, que planta, que cultiva um jardim. E uma vez construído esse jardim, criado esse jardim, ele cria seres humanos que são seus colaboradores na tarefa de cuidar da vida, gerir a vida, cultivar a vida e promover a vida. Então, este é o conceito de trabalho com o qual nós vamos trabalhar hoje. Nós não vamos pensar o trabalho inserido na divisão sociotécnica do trabalho. Nós vamos pensar o trabalho como toda a ação do ser humano no mundo, que é uma colaboração com o trabalho de Deus, onde nós nos inserimos para gerar vida, proteger a vida, cultivar a vida e promover bem-estar. Ok? Eu não pensava assim. Eu não pensava da forma como a gente está falando agora. Eu culpava o Adão. Ah, mas eu tinha uma raiva do Adão. Eu não tenho ideia. Especialmente porque quando eu era criança, morava lá na megalópole de onde venho, Rosca Seca, interior de Minas. A minha mãe tinha uma regra. A regra era a gente tinha que ajudar nas coisas da casa. E uma das coisas que eu tinha que ajudar era limpando o quintal. O quintal tinha que estar sempre limpo. Acontece que nós tínhamos um quintal muito grande. E o quintal da nossa casa tinha 6 pés de manga. E quando dava então aquele vendaval, que vinha uma chuva daquelas, eu tinha mais raiva do Adão ainda. E a época da manga? Nossa, a época da manga, fazia lama de manga no chão, de tanta manga que dava na nossa casa. E aí eu até criei uma estratégia, porque eu convidava meus colegas para jogar bola comigo no quintal. E aí a minha mãe fez um monte de vassoura daquelas de mato, sabe aquelas vassouras de mato? Então ela falou, pode jogar bola, mas no final tem que varrer tudo. Aí eu falei, beleza, eu vou dividir a tarefa com todo mundo vai me ajudar. Mas eu ficava com uma certa raiva disso, porque eu achava que Adão, se não fosse o Adão, a vida ia ser diferente nesse aspecto. É claro que não, eu não quero cometer o absurdo de fazer uma leitura literal do texto bíblico, cronológica, mas se assim fôssemos fazer, para quem pensa que o trabalho veio do pecado, se você ler o capítulo 1, o capítulo 2, capítulo 1 e 2 Deus está trabalhando, e no capítulo 2 ele dá uma ordem para o homem, para cuidar e cultivar do jardim. No capítulo 3 é que fala de pecado. Deus cria o homem e já bota o homem para trabalhar, porque cuidar do jardim dá trabalho, e não é pouco não, dá muito trabalho. Deus cria o homem para trabalhar, para cooperar nesse cuidado da obra criada. E aí, nós somos convidados a fazermos uma leitura, por meio de 2 grandes nomes da história protestante especialmente, que é Lutero e Calvino, onde eles não identificam o trabalho como sendo uma vocação, ou não identificam a vocação como sendo apenas o trabalho religioso, mas eles entendem e defenderam na época a ideia de que todo trabalho é importante, independentemente de qual é esse trabalho, e todo trabalho é uma vocação, mesmo que não seja religiosa. Então, queremos caminhar com este fio condutor. Estamos hoje tendo como objetivo ressignificar a nossa relação com o trabalho. Okay? A nossa proposta para essa mensagem hoje é ressignificar a nossa relação com o trabalho.
Passar a pensar o trabalho não como uma coisa castigante, não como um castigo de Deus, mas como uma vocação espiritual. Uma vocação a que nós sejamos participantes do trabalho de Deus no mundo. E que como Deus é no mundo, nós também possamos ser nos inserindo no mundo para fazermos um tipo de ação que seja promotor da vida, do cuidado da vida, do cultivo da vida, do bem-estar. Em outras palavras, nós somos, a partir do trabalho, participantes daquilo que Deus está fazendo no mundo para promover vida no mundo. E aí, apenas para fins didáticos, tá, gente? Porque nós vamos fazer uma divisão aqui em 3 pontos, didaticamente. Então, essas dimensões que nós vamos falar aqui hoje, elas às vezes se entremeiam, né? Mas nós vamos fazer uma divisão para fins didáticos sobre 3 tipos de trabalho que respondem a essa vocação que Deus tem para nós, de nos inserirmos no mundo para sermos cultivadores da vida, promotores da vida, defensores da vida e geradores de bem-estar. Então vamos falar sobre 3 dimensões do trabalho que são promotores disso tudo que nós queremos pensar com vocês nessa manhã. Feito esse preâmbulo, o texto diz em Gênesis 2,15, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar, ou para cuidar dele e para cultivá-lo. A primeira dimensão que nós queremos abordar em relação ao trabalho é o trabalho pela sobrevivência. Então nós temos 3 dimensões que a gente quer abordar, mas essa subdivisão que estamos colocando é o trabalho pela sobrevivência. É a ideia de que nós precisamos sobreviver nesse mundo. Deus nos deu a vida, mas a sobrevivência no mundo em que nós estamos depende de cada um de nós. Ou seja, Deus nos dá a vida de presente. Nós não podemos dar vida a nós mesmos. Deus não a dá. Mas uma vez que Deus nos deu vida, nós somos responsáveis pela manutenção dessa vida, pela sobrevivência no mundo. Então Deus cultiva um jardim, cria um jardim, coloca o homem no jardim e fala, eu dei vida a você, eu dei vida ao jardim, aqui estão os meios para a sua sobrevivência, agora você vai cultivar e guardar esse jardim, ou seja, você vai alimentar o jardim da sua sobrevivência, você vai proteger o jardim da sua sobrevivência. Meu querido, minha querida, para nós, servos de Deus, a expressão, todas as ações que nós fazemos para proteger a nossa sobrevivência são vocações espirituais, são participações no trabalho de Deus. E hoje eu queria te ajudar a refletir e te convidar a ressignificar a tua relação com o trabalho pela sobrevivência. Quais trabalhos pela sobrevivência, Ana? Seja mais específica. Por exemplo, para a gente sobreviver, a gente precisa se alimentar e se alimentar bem. E dá trabalho. E isso dá trabalho. É muito mais fácil abrir um pacote de Ruffles, sim ou não? Mas vamos dizer que quando a gente come Ruffles e miojo, nós não estamos colaborando com Deus pela nossa sobrevivência? Não é verdade? E por que a gente recorre às vezes a Ruffles e ao miojo? Porque nós não compreendemos esse trabalho de lutar por uma alimentação adequada como uma vocação espiritual, não é verdade? Se a gente pensasse nisso como uma vocação espiritual, eu colaboro com Deus para cuidar da vida que Ele me deu. Deus me deu a vida, mas cuidar desse corpinho lindo depende de eu trabalhar. De eu lavar meus alface, minha salada. Ou dá um trabalho fazer salada, isso gente. É trabalhoso, gente. Meu Deus do céu, como é que dá trabalho esse troço? Não é não? Dá trabalho. Deus me deu essa vida, é um presente de Deus, mas depende de mim levantar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, na hora que você tiver, ir fazer uma caminhada no calçadão, ir na academia. Aí tem gente que fala bem assim, ai, não gosto de ir na academia, estou cansado. Eu também não gosto não, mas eu vou por quê? Porque é sobrevivência, porque eu quero viver bem, eu quero cuidar do jardim que Deus me deu. E este cuidado é uma vocação espiritual. Quer ver uma outra dimensão que a gente também faz reclamando e a gente não entende como uma vocação espiritual? E hoje, repito, meu convite é você ressignificar e pensar isso como uma vocação espiritual. É o cuidado do nosso jardim, do ambiente onde a gente vive, da nossa casa. Gente, a gente precisa cuidar da gente e do nosso entorno. A gente precisa ter um ambiente organizadinho onde a gente está, pelo amor de Deus, né? Dá não. Não dá para entrar no quarto do menino assim, né? Não dá, gente. A gente tem que estar mais organizadinho da casa da gente, pelo amor de Deus. Né? E se tiver adolescente de plantão, a gente tem que tomar banho, viu? Faz parte do processo, né?
Mas a gente tem que tomar conta do nosso ambiente, tem que varrer a casa, tem que passar o pano na casa, tem que tirar as comidas antigas da geladeira, gente, tem que substituir isso, tem que fazer, tem que cuidar. E isso dá um trabalho. E tem gente que fala, pastor, o serviço de casa não acaba nunca. Já ouviram isso? Possivelmente você já falou isso, né? Não acaba nunca, o serviço de casa não acaba nunca. Mas dá trabalho. O problema todo é que tem coisa. Entenda uma coisa, você vai sobreviver a vida inteira tendo que fazer tudo isso por você. E se não fizer, você vai adoecer. Só que você pode escolher fazer isso murmurando ou fazer isso adorando. Você pode fazer isso dizendo, nossa Deus, não tem escrava nessa casa não, viu? Né? Deus amado, só eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu, tudo eu. Não, todo mundo tem que trabalhar, isso é verdade, todo mundo tem que agir. Mas de qualquer forma, a gente pode escolher fazer isso adorando ou fazer isso murmurando, fazer isso reclamando. Gente, você já trabalhou do lado de gente que reclama o tempo todo? Eu vi até nossa, não é verdade? Aí você vai, espero que não seja você, mas aí você vai para o trabalho, aí de repente vem o irmão, enviado de Belial, né? Incircuncisa os filisteus, se levanta. Aí você fala, nossa, está vindo na minha direção, ai meu Deus do céu, vai reclamar de novo. Não dá, a vida pode ser feita com muita murmuração ou com muita adoração, escolha fazê-la com adoração, pelo amor de Deus. Trabalho é bênção, trabalho é bênção. E a gente pode estar lá arrumando a casa, ouvindo uma boa música, cantando louvores, adorando ao Senhor. Lá em casa a gente faz o seguinte, a gente ensaia no coro aqui da igreja. E a Annelise é contralto, e eu penso que sou tenor, né? E aí, nesse momento de arrumar a casa, porque lá em casa não temos ninguém que toma conta da casa pra gente, nem de 15 dias não, gente, é a gente mesmo que faz tudo. Então o que a gente faz? Eu boto o fone, por que boto o fone? Porque se eu ouvir o tenor, o contralto, eu viro o contralto daqui para ali, rapidinho. E aí vamos varrer na casa, e vamos lavando banheiro, e vamos ouvindo a música, e vamos ouvindo a música, e vamos ensaiando, e vamos adorando. Sabe, tem coisa que você pode escolher, você pode pegar a vassoura e começar, estou passando pela prova, dando glória a Deus, e vai indo, e vai arrumando, né? E vai arrumando, e vai participando ali daquela ação que faz parte da sua sobrevivência. Se a gente não fizer isso pela gente, quem vai fazer, gente? Ninguém. Nós temos que fazer. Você tem que cuidar do seu corpo, você tem que cuidar da sua alimentação. Por mais bem intencionado que papai e mamãe sejam, mas eles não dão conta de cuidar da sua alimentação. É você que tem que tomar conta da sua saúde. Responsabilidade com isso. Isso faz parte de um desses pontos do trabalho. E isso dá trabalho. Inclusive, o que nós estamos propondo hoje, vou relembrar, quero ser bem didática. Vai lá. É propor uma ressignificação. Ou seja, a forma como nós olhamos para essas dimensões da existência. Pensa o que mudaria na sua vida se você passasse a enxergar esse trabalho pela sobrevivência como uma vocação espiritual. Participação da sua vida no trabalho de Deus, para que a sua vida seja mais saudável, mais abundante, para que você viva melhor. Imagina o que a gente viver numa casa imunda, roupa suja para todo lado, lixo do banheiro transbordando, aquele vaso sanitário com aquela marca de borrada a vida inteira. O que é isso, minha gente? Me livre. Só que a gente vai para esses serviços domésticos, que são parte do cotidiano, a gente vai murmurando, reclamando. Às vezes nós não compreendemos que isso é uma vocação espiritual para todo ser humano, seja homem, mulher, velho, criança, jovem, terceira idade, o que você quiser. A responsabilidade da casa é de quem mora dentro. Flamenguista. Lá hoje não fala sobre isso. Né? Porque... Não, deixa para lá. É uma responsabilidade de todo mundo. Isso é uma responsabilidade que a gente tem que estudar para os filhos. Gente, só uma coisa para você. Nós precisamos ensinar para os nossos filhos que o cuidado com a sobrevivência, com a higiene doméstica, é uma vocação espiritual. Nós não ajudamos nossos filhos quando nós os privamos dessas atividades. Nós não ajudamos. Nós não ajudamos nossos filhos a encarar que essa é uma responsabilidade espiritual. Nós não tratamos o caráter dele quando a gente entrega tudo na mãozinha. Toma aqui, meu filho. Ai, aqui sua comidinha que a mamãe fez. A gente pode fazer esses atos de gentileza? Pode. A gente pode, de vez em quando, lá entregar na mãozinha do amor, tudo. Pode, adoro. Devemos, isso alimenta o afeto na relação. Mas não pode ser o tempo inteiro. Todo mundo que
está em casa tem que entender que esse cuidado da sobrevivência trata caráter, é parte do trabalho de Deus. Então eu vou fazer um pedido especial aos homens, que fomos construídos numa cultura onde o homem não faz serviço doméstico. Aqui, essa é uma vocação espiritual, minha gente. Tem a ver com sermos participantes do cuidado com a vida, do cuidado com o nosso jardim, do cuidado com o nosso ambiente. Então, meu querido, muda, ressignifica. Eu vou cuidar da minha sobrevivência, eu vou caminhar no calçadão. Tem dia que está difícil, não estou afim não. Mas, Senhor, eu estou participando com o Senhor da minha sobrevivência. Eu vou cozinhar minha banana da terra. Tem dia que era mais fácil comer o pão que sobrou da semana passada. Mas eu vou comer aqui, vou participar da minha sobrevivência. Deve estar duro esse pão. Tem dia que a gente não vai dar conta, tem dia que a gente está cansado. Estou falando que você tem que ser aquele tipo de gente, porque também agora a gente às vezes tem uma cultura de perfeição, a gente acha que tem que ser aquele tipo de gente que dá conta de tudo, dá conta de ir da academia, alimentação saudável, cuidar dos filhos, trabalhar, né, fazer muay thai, judô, jiu-jitsu. Estou falando isso não. Mas eu estou propondo uma ressignificação dessas coisas. Um novo olhar, uma forma de encarar isso de outra... Novo olhar, estou lá limpando a minha casa, estou participando. Glória a Deus, irmão. Do cuidado com a minha sobrevivência, do cuidado com o meu jardim. Estou indo para a academia, para o muay thai, para o balé, para o judô, para a natação. Estou participando com Deus da minha sobrevivência. Estou ensinando meus filhos as tarefas domésticas. Estou ensinando para eles que a gente participa. Deus nos dá a vida, ponto. Mas cuidar da sobrevivência é para nós. A responsabilidade é nossa. Beleza? Trabalho como um ato de sobrevivência. Trabalho também como um serviço ao mundo. O trabalho precisa ser visto como um ato de sobrevivência, falamos que ia falar em 3 pontos, mas também o ato como um serviço ao mundo. O trabalho como um ato de serviço ao mundo. Onde eu, por meio daquilo que faço, sirvo ao meu redor. Olha o que diz o texto em Efésios 4, 28. Diz assim, Efésios 4, 28. O que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Olha que texto maravilhoso. A proposta aqui é, se você furtava, se você roubava, saia dessa vida ociosa, saia dessa vida que não tem nada a ver com o projeto de Deus para a sua vida. Torne-se alguém útil para o mundo, a ponto de sua utilidade servir a quem precisa. O nosso trabalho precisa ser uma prestação de serviço ao mundo que a gente vive. Só que aí a gente às vezes faz uma divisão, né? A gente imagina assim, esse trabalho como sendo... A gente historicamente fez uma divisão no mundo. A gente criou a ideia de que o religioso é bom e o secular não é. Então a gente pensou assim, nossa vida, o trabalho do pastor, isso é servir a Deus. Isso é servir a Deus. O trabalho do pastor servir a Deus. Mas o trabalho do médico, não, é secular, né? Aí não, já é diferente. Não, o trabalho de cantar no louvor é servir a Deus, é servir a Deus. Mas o auxiliar de serviços gerais, não, aí é secular, né? Então a gente criou uma coisa como se isso fosse bom ou como se isso fosse ruim. Não, gente, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Você está com um problema no cérebro, precisa de uma consulta com um especialista. Aí você vai no pastor e fala, pastor, opera para mim. Eu não vou fazer nada. Eu vou orar por você. Porque nessa hora eu vou dizer, eu vou orar por você e falar, vai no especialista. Porque o trabalho do especialista é indispensável para esse mundo. Aí você está lá em trabalho de parto. Ai, nós estamos em trabalho de parto. Vou fazer o quê? Liga para o pastor, eu vou gritar junto. A única coisa que eu vou fazer. Vou fazer o que mais? Eu não sei fazer trabalho de parto. Eu não sei ajudar no parto. Mas tem gente que sabe fazer. Então, no mundo tem a necessidade do pastor? Tem, vou ter que defender o meu, né? Tem a necessidade sim, da pessoa, do pastor, ok, mas tem a necessidade de todo o resto também, gente. Então, essa segunda dimensão do trabalho é aquilo que nós fazemos como ação no mundo que responde a uma necessidade do mundo. Ou seja, que é útil para o mundo, para que o mundo seja melhor, para que as pessoas vivam melhor, para que a sociedade tenha mais abundância, mais harmonia, mais bem-estar. Tudo.
que a gente faz para responder a uma necessidade do mundo, ou seja, que é útil para o mundo, que o mundo precisa, é uma vocação espiritual. Calvino e Lutero, esses dois reformadores que o pastor Elienda já mencionou assim, entendiam assim o conceito de vocação. Eles compreendiam que a vocação era tudo aquilo que nós fazemos como forma de responder a uma necessidade do mundo. Logo, para Calvino e Lutero, o padeiro era um vocacionado por Deus, porque o mundo precisa de pão. Para Calvino e Lutero, o marceneiro é vocacionado por Deus, porque o mundo precisa da marcenaria. O pedreiro é vocacionado por Deus, porque o mundo precisa do pedreiro. E neste sentido, tudo aquilo que nós fazemos como forma de servir, responder a uma necessidade do mundo com as nossas habilidades, é útil, gerador de sentido, gerador de propósito para a existência e uma vocação espiritual. Aqui, nessa dimensão, lembra que a gente está falando apenas para termos pedagógicos, porque essas coisas se comunicam, né? Muita gente pode ser remunerado por fazer o trabalho da sobrevivência, o serviço doméstico, a comida da família, ou seja, existem pessoas que são remuneradas, fazem do cuidado com a sobrevivência a sua proteção, a sua profissão. Mas aqui, nesse segundo tópico, apenas para fins didáticos, geralmente se insere a nossa profissão. Geralmente nós vamos exercer um tipo de profissão que responda a uma necessidade do mundo. Porque o mundo precisa de médicos, enfermeiros, professores, auxiliares de serviços gerais, engenheiro, pedreiro, arquiteto, psicólogo, alguém que trabalha técnico em mecânica, técnico em elétrica, educação física, professor, o mundo precisa. Pedagogo. Às vezes nós amarguramos nessa experiência, porque de fato nós vivemos um mundo que nem sempre é justo na valorização dos diversos tipos de atividade profissional. Nem sempre o mundo é justo. Nem sempre um trabalhador, por melhor que ele seja, ele recebe um salário que lhe proporcione uma vida digna. Então, por exemplo, apenas para fins de comparação, na estrutura social que nós temos, o ofício de gari é menos valorizado do que o do juiz de direito. Ok. Não é verdade? Agora, tem como a gente viver sem gari? Lembra quando é que foi a greve da limpeza pública em Vitória, o caos que virou Vitória? Não tem como, não tem como. Deixa a cidade uma semana sem o gari para você ver o que acontece com a gente. Acabou para nós tudo aqui. A nossa sobrevivência vai estar ameaçada. Normalmente, sim ou não? Normalmente, alguém que está liderando na própria área, um cirurgião, médico cirurgião, vai ter uma remuneração superior, por exemplo, de uma pessoa que trabalha num cemitério, como coveiro no cemitério. Esquece, agora finge que não existe mais gente como coveiro de cemitério. O caos que vai virar o mundo. Não é uma questão, aí existem pessoas que têm pouco trabalho e ganham muito dinheiro, e muito trabalho e ganham quase nada. Isso é fruto do pecado. O trabalho não. O trabalho é de Deus. O fruto do pecado são os problemas e os erros que foram criados. Isso é fruto do pecado. A desigualdade, a injustiça, isso é fruto do pecado. As condições indignas de trabalho. Como você mesmo já disse, meu irmão, quando nós abrimos a Bíblia Sagrada, nós vemos um Deus que trabalha. Jesus vai dizer o seguinte: meu Pai trabalha até hoje, até agora. E eu trabalho também. O nosso Pai está no céu, Deus está no céu trabalhando. Se no céu tem trabalho, e você não gosta de trabalho, você não pode para o céu não, porque no céu é o lugar de trabalho. Mas se a gente tiver o conceito de trabalho como tripudiar, vai ficar difícil. Aí não tem como o trabalho estar no céu. Mas se a gente pensar no trabalho, nessa dimensão que estamos propondo hoje, como uma ação que promove bem-estar e vida, então faz todo sentido que o céu, onde a vida é eterna, nós trabalhemos também. Ocorre que às vezes a gente tem uma relação amargurada com o nosso trabalho, porque nem sempre o mundo vai nos valorizar, vai nos dar condições dignas de trabalho. Todas essas complexidades, elas são necessariamente, precisam ser refletidas. Faz parte, inclusive, da ética cristã lutarmos por melhores condições de trabalho, condições mais dignas de trabalho, melhores remunerações, tudo isso faz parte da nossa ética cristã, justamente porque nós compreendemos a espiritualidade do trabalho, justamente porque todo trabalho é uma vocação espiritual. Na ética cristã, todo trabalho deveria ser bem valorizado, mas é fato que isso não acontece. Agora,
esse não é nosso tema hoje. Problematizar isso não é a nossa preocupação Já hoje, fizemos embora isso outras vezes. precise ser problematizado. O que nós queremos hoje é ressignificar a nossa relação. Então eu quero falar para você que às vezes se sente indigno, às vezes sente menos valor, porque fala, poxa, eu tenho menos valor, eu não tive tanto estudo, eu não consegui estudar tanto, eu não consegui fazer uma faculdade, então hoje o meu ofício é um ofício desvalorizado para a cultura, as pessoas não me veem com tanto respeito porque eu não tenho um diploma de nível superior. É verdade, o mundo pode te ver assim, mas para Deus não, meu irmão. Para Deus não, minha irmã. Todo trabalho que responde a uma necessidade do mundo glorifica a Deus. Todo trabalho que responde a uma necessidade da vida, que promove vida e bem-estar, glorifica a Deus. Todo trabalho onde você se insere para ser uma resposta de Deus com as suas habilidades, com as suas aptidões, para que o mundo seja melhor, enobrece você, dignifica você e dá sentido para a vida. Então hoje eu queria te convidar, mais uma vez enfatizo, sem desconsiderar as contradições, sem desconsiderar as complexidades, sem desconsiderar a necessidade de melhores condições de trabalho, queria te convidar a olhar para a sua inserção no mundo, que responde a uma necessidade como um presente de Deus. Sabe por quê? Porque a nossa murmuração, nosso sentimento de menos valor, não vão mudar a desvalorização do mundo sobre o nosso trabalho, vão? Não. Eu me senti menos porque a minha profissão não é valorizada. Eu me senti indigna porque a minha profissão não é valorizada. Vai mudar a forma como o mundo me valoriza? Não. Por isso eu estou te propondo ressignificar. Passe a considerar você uma resposta de Deus para o mundo, vocacionado por Deus para entregar uma resposta para tornar o mundo melhor. E eu acredito, isso é uma convicção pessoal minha, que quando a gente exerce uma vocação, e a gente faz isso com amor para a glória de Deus, nós prosperamos naquilo que a gente faz. Eu acredito que a nossa postura, a forma como nós vamos para o mundo exercer a nossa tarefa profissional, a nossa ação de trabalho, a forma como nós vamos colocando em Deus a fonte dessa glória, a fonte dessa vocação, eu acho que faz diferença e a gente começa a ter um olhar mais próspero para aquilo que nós fazemos. Trabalho como um ato de sobrevivência, o trabalho como um ato e um serviço ao mundo, mas também uma terceira dimensão aqui que queremos abordar, que é o trabalho como serviço ao reino de Deus, aquilo que está para além de tudo isso, aquilo que ultrapassa tudo isso. 1 Pedro 4, versículo 10 vai dizer que cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Exerça o dom, exerça o dom. 1 Coríntios 15, 58, bota por favor na tela. Portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Deus também, por meio do seu Espírito Santo, capacita a igreja com dons espirituais para servir ao projeto do reino de Deus. Então, o trabalho como serviço ao reino é tudo aquilo que nós fazemos colocando os nossos dons em ação, para que o reino de Deus seja manifesto na nossa geração. Para que a igreja seja um sinal visível da presença de Deus no mundo, da chegada do reino de Deus no mundo. Sempre que eu coloco os meus dons a serviço do projeto do reino de Deus, eu estou exercendo um tipo de trabalho para o qual Deus me vocacionou. E isso não é um trabalho só de pastores missionários. Isso é um trabalho de toda a igreja, de todo crente. Deus capacitou todos os crentes. Deus redimiu a igreja. Deus enviou o seu Espírito à igreja. O Espírito Santo habita a igreja. Mas quem faz o trabalho de Deus no mundo? A igreja. A igreja. Tem a parte que é de Deus, tem a parte que é nossa. Só que a gente fica pensando que, não, é a igreja. Mas assim, pastor, é aí que fica complicado. Porque eu tenho maior vergonha, eu não sei pregar. Então, como é que eu vou fazer esse trabalho de Deus? Não dá para mim desse jeito. Ou então, não, eu não sei cantar, eu não canto nada. Então, e aí, o que eu vou arrumar? A gente às vezes limita a ideia da igreja como um trabalho de cantar e pregar, sabe? Eu não sei dar aula na escola bíblica, então o que eu faço? Você sabe abrir a sua casa e receber gente dentro dela? Pode receber um pequeno grupo de cuidado lá dentro. Você está servindo ao reino. Você sabe fazer pano de prato? Nós temos irmãos fazendo pano de prato para ajudar no nosso novo espaço. Você sabe abrir um sorriso e dizer boa noite? A gente precisa de gente, por exemplo, que atue com a gente na recepção e acolha bem.
Dá um abraço, sabe? Dá um abraço. Ah, mas dar um abraço é serviço da obra de Deus. Dá um abraço. Vou contar uma história para você. Eu vivenciei as minhas mais desafiadoras experiências na vida dentro da igreja. As mais tristes experiências eu vivenciei dentro da igreja. Mas é verdade que as mais felizes também eu vivenciei dentro da igreja. E elas superam as mais desafiadoras, com certeza. Mas teve uma fase muito difícil em que eu estava totalmente desacreditado, fora da igreja. E eu fui numa igreja juntamente com a Anelisa, inclusive por insistência dela. E quando eu cheguei nessa igreja, um irmão, já contei essa história aqui na PIBG, um irmão que eu tenho em consideração pelo simples ato que fez comigo. Um irmão chamado Napoleão. Ele falou: ei, boa noite. Que bom que você está aqui. Posso te dar um abraço? Aquele abraço fez com que eu voltasse para a igreja, estivesse pastoreando essa igreja hoje. Um abraço. Pode parecer uma coisa aparentemente insignificante, irmão, você está agindo junto, ou trabalhando junto com o trabalho de Deus no mundo, o que Deus está fazendo. Ah, pastor, mas é só um abraço? Não é só um abraço. É todo um contexto do que Deus está fazendo na história. Então tem coisa que sim, pode ser um pouco mais complexa. Mas imagina você, eu não entendo de engenharia. Entendo nada, eu fiz teologia. Pode até rimar, mas é outra coisa totalmente diferente. Eu não entendo nada da parte elétrica. E tem gente que entende. E que utiliza essas próprias ferramentas para o serviço ao mundo, também para o serviço ao reino. E aí atuam com a gente no novo espaço. Eu não entendo nada de arquitetura, irmão. Não entendo nada de arquitetura. Eu sei quando é bonito e quando está feio. Mas fazer ficar bonito e fazer ficar feio é fácil. Mas fazer ficar bonito, eu não faço ideia como é que eu faço isso. Você tem uma ideia, eu sou tão assim, mas tão assim, que até a roupa que eu visto é ela que escolhe. O dia que ela viajou, eu fiquei perdido. Falei: meu bem, vamos fazer uma chamada de vídeo? Me ajuda aí. Mas tem gente que sabe. Então eu posso utilizar os meus dons, talentos e as minhas habilidades ao serviço ao mundo para fazer a obra de Deus. A igreja, irmão, pregar e cantar, é isso aqui do trabalho da igreja. O trabalho da igreja é muito maior do que isso. São tantos dons, né? A Bíblia vai trazer uma lista extensa de dons. Ser misericordioso, o dom da contribuição, o dom da palavra de sabedoria, o dom do discernimento, o dom do ensino, o dom da administração, o dom da gestão. A gente coloca as coisas que Deus nos dá a serviço do reino. Isso é uma outra dimensão da nossa vocação. E todo crente tem uma vocação e um dom para ser colocado a serviço do reino. E Deus há de nos pedir e de usar-nos para sermos participantes daquilo que está fazendo. Por mais insignificante que nos pareça. Alguém pode ouvir, por exemplo, a história da Eliane e falar bem assim: não é possível que um abraço curou um trauma. Não é possível se você não acredita que nós somos só participantes e colaboradores do trabalho de Deus. Se você não acredita que nós somos só participantes e colaboradores do trabalho de Deus, um abraço não cura nada. Mas se você entende que Deus está agindo e seus braços são os nossos, a sua boca são as nossas, às vezes uma coisa insignificante para você tem um poder que você não pode imaginar. Um dia a gente foi tomar um café numa cafeteria dos filhos de um casal aqui da igreja. Eles nos convidaram para ir lá conhecer a cafeteria. A gente está chegando na cafeteria. Quando eu chego na cafeteria, vem uma senhora na minha direção, que eu não reconheci. E ela virou para mim e falou: pastora Ana, meu Deus, que alegria te ver. Me deu um abraço apertado, me deu um abraço, falou assim: meu Deus do céu, como eu sou grata a Deus pela sua vida, eu não esqueço de você, pastora Ana. Vem aqui que eu quero te apresentar meu marido. Aí eu fui lá no marido, aí ela: amor, essa mulher aqui, meu Deus do céu, essa mulher foi um instrumento de Deus para a minha vida. Numa fase que eu pensei que eu não queria mais viver, eu tinha decidido acabar com a minha vida, foi essa mulher que me ouviu, que me resgatou, cuidou de mim, meu Deus do céu. Eu falo: Jesus amado, quem é ela? Eu não lembrava. E eu já me esforcei de todas as maneiras para lembrar e não lembrei.
E eu quero te agradecer, e eu ainda estou morando longe agora, mas eu ainda vou voltar lá na igreja para te agradecer, porque eu sinto falta demais, sei que lá, sei que lá, sei que lá. Gente, eu não sei dizer o que eu fiz por ela, eu não sei dizer. Eu não sei dizer se eu ouvi, eu não sei dizer se eu orei, eu não sei dizer se eu falei alguma coisa, eu não sei dizer nada que eu fiz por ela, mas o que quer que tenha sido que eu fiz por ela mudou a vida dela. Eu te pergunto, se eu nem lembro o que eu fiz, pode ter sido alguma coisa de mim? Claro que não. Talvez eu fiz por ela uma coisa tão pequena, talvez foi um dia que eu recebi no meu gabinete, depois do culto, fiz uma oração e para elas foi suficiente. Por quê? Porque quando a gente coloca o que a gente tem a serviço de Deus, para o reino de Deus, Deus age através de nós, de forma que a gente não pode nem imaginar, minha gente, nem imaginar, a ponto de a gente falar, meu Deus, é sério isso? Como é que o Senhor fez isso através de mim? Nem eu sabia que o pouco que eu fiz foi tão significante para o outro. E Deus está convocando a gente. Meus irmãos, minhas irmãs, assim, eu sinto muita saudade. Oh, meu Deus. Que a gente viveu, por mais que nós tenhamos essa carinha jovem, né? Nós temos 30 anos de caminhada dentro da igreja. 30 anos. Então a gente já passou por várias gerações. Eu tenho 41 anos mesmo, porque eu Você nasci nasceu na igreja. Eu tenho 30 anos de caminhada dentro da igreja. Então a gente passou por várias gerações. E eu considero que a nossa geração, dentro dessas que eu vivi, dessas que eu experimentei, é a que menos dá importância a essa dimensão do trabalho. Saudade da época que a gente cantava, no serviço do meu rei eu sou feliz. E aí você dava um grito e falava, gente, precisamos de ajuda. Aí, blá, 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 blá. Mutirão era uma maravilha para fazer. Pensa num tempo bom para fazer mutirão. Limpeza da igreja, não tinha zeladoria não, gente, a gente se juntava. Hoje não tem mais mutirão, a gente tem mentirão. Você vai chamar, você vai, não sei, o sol está fresco hoje, o sol está quente, não está nem parecendo não, mas eu acho que vai chover. Oh, saudade, gente, saudade do tempo que a gente falava assim, bora. Porque, nós somos criados numa cultura que compreendia muito o serviço ao reino de Deus como uma dimensão importante da existência. Nossa, indispensável. Porque tudo aquilo que eu vou fazer, gente, pensa comigo, tudo aquilo que eu fizer pela minha sobrevivência, o tipo 1 de trabalho, vai perecer no dia que eu morrer. No dia que eu morrer, esse trabalho pela sobrevivência, a comida que eu fiz, a academia que eu frequentei, acabou. Tudo que eu fizer de serviço ao mundo, se durar um pouco mais do que a minha morte, é pouca coisa. Porque daqui a pouco vão vir outras pessoas com habilidades melhores, com novas técnicas, com novas tecnologias, e o que eu fiz de serviço ao mundo acabou. Mas o que eu fiz de serviço ao reino durará para a eternidade. O serviço ao reino tem frutos que são eternos. Eu posso morrer, mas o que eu fiz pelo reino de Deus vai durar a eternidade inteira. E eu fui criada, eu fui introduzida à experiência cristã por uma geração que valorizava o serviço que dura a eternidade. E que considerava um privilégio você colocar os seus dons em ação para que aquilo que você faz como sinalização do reino de Deus durasse para a eternidade. Hoje a gente não valoriza tanto, eu tenho a impressão, posso estar equivocada, mas a gente não tem mais essa dimensão tão fortemente marcada dentro de nós. Eu queria te convidar a repensar isso, a ressignificar isso, a pensar o serviço ao reino como uma dimensão também vocacional. Deus dotou você de um dom para fazer algo que seja útil para o reino de Deus. E isso dura a eternidade inteira. Por isso, meu convite para você, sai da arquibancada e vamos entrar no jogo, gente. Para de assistir o que está acontecendo, vamos entrar para a partida, vamos trabalhar, vamos entrar junto. Vamos jogar junto. Porque quando você está na arquibancada só assistindo o jogo, você está avaliando, sabe? Ih, gostei daquela jogada. Gostei não. Nosso técnico podia ter feito aquilo, né? Mas e não fez? E agora? Ih, estão perdendo o jogo. Estão perdendo. Estão ganhando. E efetivamente faz o quê? Nada. Vamos sair dessa zona de conforto e entrar no campo de jogo. Vamos trabalhar, meu povo. Bora com a gente. Nós estamos aí num desafio agora. Agora estamos no desafio do novo espaço agora. Não pode ser um projeto de um pastor ou uma pastora, não, meu irmão. Não pode ser um projeto de um casal. Tem que ser um projeto de um povo. A gente está junto nisso. De entender que é algo maior do que a gente. É algo para a próxima geração que a gente está fazendo aqui. Não é algo para essa geração. Nós estamos fazendo algo para a próxima geração já. Pensando no futuro, não só nosso, mas da igreja.
Eu não sei qual é a tua relação com o conceito de trabalho. Mas hoje nós esperamos que com essa nossa reflexão você possa ressignificar a tua relação com esse conceito. E pensar que você foi alguém criado por Deus para ser uma resposta às necessidades do mundo, para cultivar e proteger a sua sobrevivência, para se inserir no mundo, protegendo a sua sobrevivência, cuidando de si mesmo, cuidando dos seus, cuidando da sua família, que isso glorifica a Deus. E sendo também uma resposta ao estabelecimento, à manifestação, à proclamação do reino de Deus aqui na terra. Eu queria te convidar a pensar que essas 3 dimensões do trabalho são vocacionais, são experiências espirituais. Por isso, quando você estiver lá cuidando da sua sobrevivência, dê glória a Deus. Quando você estiver lá limpando, cuidando do seu filhinho, bebê, alimentando, dê glória a Deus. A vida é um presente de Deus, mas a sobrevivência é uma tarefa que Ele delegou para você. Quando você estiver lavando sua salada, colocando seu tênis para poder fazer uma atividade física, dê glória a Deus. Fala, eu estou participando com Deus da minha sobrevivência. Isso é uma vocação espiritual. Quando você estiver levantando amanhã, segunda-feira, para trabalhar, ao invés de ser igual o Garfield, odeio segundas-feiras, fala, Senhor, eu estou sendo resposta para o mundo. Talvez eu não estou tendo o valor que eu mereço. Talvez eu não estou tendo, humanamente falando, o reconhecimento, o salário que eu merecia ter para uma vida digna. Mas eu estou sendo olhada por Deus como alguém que cumpre um propósito importante. E se me tirarem dessa inserção no mundo, eu vou fazer muita falta. Porque eu respondo uma necessidade concreta. A minha atuação profissional torna esse mundo melhor. Onde eu estiver, eu tenho certeza, meu irmão, onde você estiver, a sua atuação profissional é importante. E é uma vocação espiritual. E que você também possa se engajar no projeto do Reino de Deus e perguntar para Deus, Senhor, qual é o meu dom? Como eu posso contribuir para que o Reino de Deus seja estabelecido aqui? E se você está só na arquibancada, desce com a gente, vamos juntos. Porque o que a gente está semeando como trabalho para o Reino de Deus não vai acabar. Vai durar pela eternidade inteira. Amém? Vamos orar? Queria te convidar a se colocar de pé. Pai querido, eu quero orar e clamar ao Senhor, Pai, no nome de Cristo Jesus. Deus, no nome de Cristo Jesus, que tenhamos um novo olhar para o trabalho, Senhor. Não como um fardo, não como um peso, não como uma provação sobre nós, não como fruto do pecado, mas que olhemos para o trabalho como algo vindo do Senhor. Senhor que nos deu a vida, nos dê a força da sobrevivência, dos desafios que temos nessa vida, e que olhemos, Deus, para esses trabalhos da sobrevivência, não com murmuração, mas com adoração, Senhor. Pai, no nome de Jesus, eu peço ao Senhor, pelo trabalho que executamos no mundo, Deus, no ambiente onde estamos, Deus amado, que nós nos sintamos pertencentes e indispensáveis, necessários para este mundo, Senhor. É verdade, Senhor, que muitas injustiças, fruto do pecado, coisas que não deveriam existir, que diferenciam as pessoas e os ganhos, mas ainda assim, Senhor, que tenhamos o nosso valor e o nosso sentido no Senhor, naquilo que o Senhor tem para nós. Mas também, Senhor, na dimensão do trabalho em prol do reino do Senhor, em prol do reino de Deus. Que estejamos envolvidos, Senhor. Que não sejamos meros espectadores, torcedores, que até torcem de forma favorável, mas que sejamos mesmo aqueles que entram em campo, aqueles que entram na partida, aqueles que trabalham, aqueles que fazem acontecer. Pai, no nome de Jesus, tira de nós, Deus amado, todo essa preguiça, Senhor, tira de nós, Senhor, e dá em nós, Deus amado, um desejo de nos envolvermos com aquilo que é eterno. Deus, nós abençoamos cada vida e família aqui, Senhor. Tenha misericórdia, derrama a tua graça, no nome de Jesus. Amém. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso eterno Pai, e que a comunhão, a consolação e o poder do Espírito Santo seja sobre nós, para que sejamos participantes do trabalho de Deus de gerar vida neste mundo. Em nome de Jesus, amém. Uma ótima semana de trabalho para você. Semana de trabalho para você. Com alegria e adoração. Deus abençoe.